Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Começa agora o primeiro Porque Sim Não é Resposta da semana com o psicólogo Eduardo Sá e hoje vamos a uma notícia sobre um aluno de 11 anos que foi violado por 8 colegas numa escola de Vimioso. Uma notícia chocante. Eduardo, olá, boa tarde. Olá, Judita, olá, Bruno. Olá, Eduardo. Que fala diz muito sobre a violência nas escolas ou é um caso isolado? As duas coisas. Eu tenho sempre algum receio que um caso como este, que depois tem tanta projeção na opinião pública, seja meio caminho andado para um discurso verdadeiramente alarmista em relação à violência nas escolas, e eu também não acho que se passe assim. A violência hoje não tem estas dimensões que, neste caso concreto, são de caso de polícia, evidentemente. Mas há uma convivência que a mim me preocupa muito com muitos episódios de bullying que não têm esta dimensão, evidentemente, mas que existem continuadamente e em relação às quais as escolas são de uma passividade e até de uma preguiça que eu não consigo entender. Regra geral, acabam por pôr no mesmo pacote quem é vítima e quem vitimiza, o que é de todo absurdo, e as consequências de quem vitimiza, sobretudo quando o faz de forma repetida, são nenhumas. E, portanto, nestas circunstâncias não tem esta exuberância toda, nem isto é um exemplo acabado do que se passa à torto e direito nas escolas. Todavia, há muitos exemplos destes, e quando nós estamos a falar de um, já estamos a falar de mais, quando estamos a pegar em percentagens que de um ano para o outro, enfim, andaram por ali acima e acabaram por ter uma dimensão muito maior, nós devíamos parar até por isto. Porque às vezes nós temos a noção que estas coisas acabam por acontecer em escolas públicas, de zonas mais ou menos longínquas dos grandes centros, e não é verdade. Este tipo de episódios, que continuo a dizer, não são tão frequentes assim, mas todavia também existem em colégios das grandes cidades e em colégios onde há crianças com recursos financeiros e recursos sociais muito distintos destas crianças. Portanto, não é tão frequente assim. De facto, existem, onde estes dias temos que perceber o que é que está aqui a acontecer para que de repente pareçam tão mais frequentes, apesar de tudo, estes episódios de alguma violência, seja na versão de violência psicológica, seja nesta versão verdadeiramente absurda e ignóbil, mas também temos que ter a noção de que se calhar às vezes entrarmos por aqui dentro e acharmos que aquilo que se passa nas escolas é verdadeiramente catastrófico e isto faz a regra, não é razoável. Todo o caso é de uma violência chocante, mas é ainda mais chocante o facto de ter ocorrido dentro da escola. O que é que foi preciso acontecer ou não acontecer para que alunos com idades entre os 13 e os 16 anos se sentissem à vontade para fazer isto dentro da escola? Ao 12:30, ou seja, uma hora em que toda a gente está na escola, não é? Os alunos, os professores, os funcionários, é uma hora de movimento. Sim, e segundo consta, houve inclusive pelo menos uma funcionária que teve conhecimento e que não agiu. O que é que isto diz, Bruno? Diz que
enfim, porventura terá havido um mandante, habitualmente é assim que acontece. Este mandante, como se compreende, será sempre um miúdo muitíssimo perturbado, que também existem nas escolas e que infelizmente não têm o apoio, nem sequer as respectivas famílias acabam por estar tão sinalizadas e de alguma forma acompanhadas, ajudadas como deviam, e depois há no fundo uma trupe que vai na onda e que tem um ato desta violência toda. Acresce que quando a Judite estava a dizer 12h30, evidentemente que isto ao passar-se na escola teve necessariamente o conhecimento de outros adolescentes que por ali circulavam e que não ajudaram. E, portanto, eu acho que uma escola, qualquer escola que passasse por uma situação destas, tem a obrigação de fechar para o balanço e de perceber o que é que está a acontecer. O que é que está a acontecer para que haja alguém tão perturbado que entenda ter um ato que é de uma gravidade extrema. E quando eu digo extrema, eu entendo que uma situação destas tem que ter consequências a nível judicial. Eu não estou a querer dizer nas entrelinhas vamos prender esta gente toda, não é nada disso. Mas estes miúdos têm que, quanto mais não seja, apanhar um susto muito grande e perceberem que existem medidas que os podem de alguma forma atingir. Estas famílias não podem hoje perceber que isto aconteceu e amanhã mandarem o mesmo miúdo para a escola, como supostamente terá acontecido. E portanto, têm que se retirar daqui consequências, mas a escola também tem que perceber que se isto foi presenciado por terceiros, porventura inclusive por um funcionário da escola, neste caso uma funcionária, suponho eu, tudo isto merece uma reflexão muito profunda, de maneira a nós percebermos o que é que andamos a fazer para que este tipo de comportamentos sejam, assim, tão fáceis de manifestar e com uma violência verdadeiramente sem limite que não pode de todo passar à margem de uma penalização grave como não podia deixar de ser. E a pergunta que fazemos agora é o que é que vai acontecer, como é que serão estes próximos tempos para a vítima e também o que é que vai acontecer aos agressores, sendo que, entre os agressores, estava também um irmão da vítima. O que complica ainda mais o caso, porque o afastamento da vítima em relação aos outros agressores será mais ou menos simples, mas aqui este dado introduz uma maior complexidade. Sim, Bruno, eu acho que antes de mais nós temos que perceber em que contexto é que isto aconteceu, até para ter uma noção exata do papel que este irmão da vítima pode ter tido neste contexto, seja como for. Nenhum destes miúdos entendeu pedir ajuda ou, de alguma forma, atravessar-se para proteger esta vítima, e essa é que é a verdade mais dura que resulta daqui. Por outro lado, estas vítimas, com esta exposição, ainda por cima, acabam por correr o risco de ser objeto de comentários e de abordagens que elas próprias não têm o grau de violência de que foi vítima, mas que de alguma forma vão replicando em suaves prestações, e portanto é aí que eu acho que a escola tem que proteger este miúdo e sejamos razoáveis. Eu não acho que a solução passe por pegarmos em quem tem este tipo de protagonismo e dizer assim, pronto, agora saiam da escola, a questão não é essa, mas evidentemente que eu não acho que podem ficar na mesma escola onde acabaram por ter este tipo de atos e onde foram de uma violência tão grave que, volto a dizer, que tem que ter consequências, nem que seja através de uma medida tutelar educativa que os assuste e que os ajude a perceber, a eles e à vítima, que há um conjunto de regras em relação às quais não se pode transigir e que, objetivamente, nos leva a ter a noção de que, quando se passa uma linha vermelha desta dimensão, nós temos que ser duros, serenos, sobretudo serenos, mas duros, porque, objetivamente, se alguém não percebeu até agora aquilo que são as regras de convivência dentro de uma escola, nem que seja pelo medo das consequências que isso pode ter, terá de os perceber, inevitavelmente.
Duas destes jovens têm 16 anos, portanto já podem ser acusados criminalmente. Os outros estão entre os 13 e os 15 anos. É normal haver medidas tutelares? Até elas existem, estão concebidas para esse efeito. Eu volto a dizer que não acho que o caminho seja, vamos lá pegar em todos os jovens que pisam o risco, passam muito para além do risco, como foi o caso, e vamos todos colocá-los num centro educativo. Às vezes eu fico muito preocupado, porque os jovens que estão nos centros educativos são grande parte deles, se não a totalidade, provenientes de famílias de meios socioeconómicos muito desfavorecidos, o que não é razoável, porque todos nós sabemos que existem um conjunto de outros que se calhar protagonizaram até comportamentos mais graves, mas que têm depois o privilégio de ter advogados de defesa, e em vez de serem advogados oficiosos que de algum modo atendem àquilo que pode ser a sua proteção judicial, mas de facto estas medidas existem para sinalizar. E eu volto a dizer que se um dos nossos filhos anda a jogar à bola e distraidamente dá um chute na bola e parte um vidro, nós somos responsáveis pelo vidro que ele partiu. Evidentemente que estas famílias têm que ter um grau de responsabilidade sobre tudo isto, porque, sejamos razoáveis, não vale a pena nós partirmos do pressuposto que qualquer adolescente, mais ou menos sem regras ou numa fase parva, como todos nós às vezes ouvimos por aí, é capaz de uma coisa destas, porque isto é de uma violência e de uma maldade tão significativa que, se nós não protegermos quem foi a vítima, mas também se nós não protegermos quem vitimizou, dando-lhes instrumentos de maneira a que tudo isto jamais se repita, nós estamos a partir do pressuposto que há quem nasça assim, e estamos a cruzar os braços e a permitir que eles entrem depois neste registro. Às vezes passam dos centros educativos, depois estão fechados com medidas de 2 anos de privação da liberdade e com algumas condições que eu acho que um dia nós devíamos falar muito a sério acerca delas, porque mexem com as liberdades que eles precisam de ter, e muitos deles depois saem e desses centros educativos onde estão fechados às vezes durante 1-2 anos, e são de novo confiados às famílias que foram porventura negligentes o suficiente para que os tivessem de algum modo deixado de crescer assim. Portanto, tudo isto tem que ser pensado de uma forma muito mais articulada, de maneira a que possamos protegê-los a todos, sendo certo que as vítimas não podem entrar agora nesta atmosfera de alguma negligência, como muitas vezes acontece, e ficarem alumbrando a serem de alguma forma magoadas um dia, outro dia, num contexto escolar e obviamente num meio que acaba por fazer com que toda a gente saiba quem eles são, e isso faça com que o ar que elas respiram se torne verdadeiramente irrespirável, que em cima de uma maldade destas é uma maldade tão grande como a primeira. Eduardo, ficamos por aqui. Hoje podem continuar a ouvir-nos em podcast, também no site do Observador, e escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, obrigado. Um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço para os dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.